peraí. Ai, desculpa. Acender a luz aqui. Melhorar, ficar mais clarinho. Alô pessoal, boa tarde. Chamar aqui o grande Cabral. Dedé já tá por aí. Valeu, Dedé. Dedé Cabral Neto. Alberto, Alô Cabral, tá me ouvindo bacana aí? estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tudo perfeito, graças a Deus. Obrigado aí pela presença. Uma honra. Aproveitar aí o nome da galera que está acompanhando a gente, já te agradecer pela disponibilidade. Sabemos que mesmo em quarentena você deve estar a mil aí, até mais ainda, né? Tem que manter os cavalos em atividade, manter tudo funcionando. Então, O eu negócio aqui imagino que, tá bem animado. eu imagino que mesmo com o país parado, tu deve estar super agitado aí. Aqui tá bom, tá do jeito que a gente gosta, tá animado. E já agradecer a turma que está entrando aí, acompanhando a gente, né? E aproveitar, Cabral, eu fiz agora uma postagem antes de começar e coloquei lá o mestre dos mestres, né? Porque hoje quem quer dar aula de equitação, quem quer aprender sobre equitação, quem quer conhecer a fundo a equitação, no Brasil pode dizer que tem uma referência que é a Hípica de Brasília, na sua pessoa, da sua equipe, e vamos dizer assim, uma área pouco carente no nosso país, né? Que é a formação de instrutores, a própria organização no sentido gerencial das hípicas. E hoje a gente tem um modelo, já há algum tempo, não hoje, né? Já há muito tempo, que é a Escola da Sociedade. Eu mesmo, várias vezes, tive e tenho como referência, quando eu voltei a dar aula lá no Pará, eu cheguei a ligar para a hípica, uma vez numa aula que você deu com a Flávia, eu mandei acho que umas 10 perguntas, né, para a Flávia e cheguei a te contactar, falar que a proprietária da hípica ia entrar em contato contigo para ela conhecer um pouco. Então, eu sempre tive a hípica como referência e conversando nesse tempo com alguns amigos, com alguns instrutores, donos de hípica, deu para ver que o modelo de vocês, o trabalho que é feito aí em Brasília, é sempre usado como inspiração. E tomara que cada vez mais pessoas façam isso, porque a gente sabe que aí funciona muito bem. E a hípica aí é modelo, né, em relação à escola. Então, eu queria aproveitar que te pedir para ti, antes de falar da escola, tu contasse um pouquinho da tua história, né, e dessa opção que tu fez. Você foi um cavaleiro muito vencedor e se dedicar um pouco mais de afinco à aula e deixar a vida, vamos dizer assim, esportiva, talvez em segundo plano, né? Assim pode chamar. Imagina que foi uma escolha difícil, mas a gente aproveita e ouve de ti como é que foi isso. Tá. Bom, primeiro quero agradecer a turma aí, alguns alunos da escola na live, alunos antigos, queridos, alguns amigos também, profissionais hoje que a gente teve a oportunidade de conviver junto e aprender junto, como o Renato está entrando aí agora. Obrigado, Renato. Então, bons amigos aí assistindo a nossa conversa. Quanto à minha história, Alberto, a minha história é mais uma muito parecida de um garoto que tinha vontade de viver dos cavalos e que a mãe não tinha condição de bancar e que a gente não podia ter o nosso cavalo ainda e tudo. Então, é mais uma história aí muito parecida com algumas outras histórias que a gente conhece e vê, de algumas situações difíceis e que hoje o que parecia falta de sorte, a gente vê que era uma grande sorte, né? A grande sorte de não ter tido cavalo, de não ter tido essa condição e que hoje a gente dá muito mais valor a algumas coisas do que quando a gente tem tudo na mão. Então, a minha história é muito parecida com a da grande maioria dos profissionais
É lógico que tem excelentes profissionais que tiveram umas oportunidades diferentes. Eu tive bons amigos, eu tive bons professores que me fizeram aí chegar no lugar onde eu planejei, onde eu gostaria de chegar e às vezes até superar algumas metas. Eu sou muito grato a dois instrutores que me ajudaram muito nesse começo. Um deles é o Marcos Vargas, que dá aula aqui até hoje. Esse cara foi fundamental no meu começo. Eu devo muita coisa para ele. E o outro nome que eu devo muito, que me ajudou muito, é o Joca. O Joquinho foi um pai para mim no começo aí. Ele não só me ensinou equitação, mas ele me ajudou muito na educação, sabe? Nos valores, na garra, na persistência. Então, o Joca foi um cara muito, muito importante na minha formação aí como cavaleiro, uma pessoa que me deu muito apoio, muito incentivo e muita lição. E, assim, como um grande mestre, eu sigo muito a linha do Vitor Teixeira, porque eu acho Que acabou de entrar aí. Agora Vitor, aí, mandar um abraço para ele. acabando de falar. Conversou com a gente essa semana. Então, eu aprendi muito com muitos coronéis e tudo, mas a minha escola, o meu método, a minha forma de trabalhar é muito do que eu aprendi com o Vitor, porque com o Vitor a coisa é simples e funciona muito. É um cavalheiro e um treinador que eu tenho uma admiração muito, muito importante por ele. Chegou até a participar das clínicas, foi, Cabral? Sim, como aluno equipe, no começo, com certeza eu sou, depois dos profissionais, eu sou recordista de participação lá. Porque no começo como aluno, depois eu levei alguns alunos como professor e depois o Vitor me convidou para a clínica do CEPEL, junto com ele, o Pedro Paulo e o Marquinhos. Era uma clínica bem importante na época, né? Bastante. Então, esses três instrutores me ajudaram muito e eu tive a oportunidade, uma grande sorte de conviver com alguns coronéis que também me ajudaram muito na didática, muito no conhecimento equestre e não só na parte técnica do hipismo, né? O aprofundamento teórico muito grande dos militares, né? Eles realmente eram diferenciados. O Coronel Cirilo e o Coronel Pimenta foram dois treinadores, dois instrutores muito importantes também na minha carreira. O Coronel Pimenta que é de Goiás, né? Isso, infelizmente não está mais entre nós, mas essa pessoa eu nunca vou esquecer, porque realmente as lições dele eram lições muito, muito importantes e que eu lembro até hoje, sabe? Fico muito feliz com essa citação, porque o Coronel Pimenta, eu sou do Pará, e o Coronel Pimenta foi um dos grandes incentivadores do nosso hipismo, meados de 92, todo 93, ele ia 1, 2 vezes por ano em Belém, e foi por uns 6 anos em seguida. E foi um cara que deixou muita coisa boa lá pra gente. O Coronel Pimenta realmente era um homem do cavalo, né? A vida inteira o incentivo dele às competições, ao esporte. Era uma pessoa que subia ao júri e fazia uma prova sozinho, que desde a ordem de entrada até o julgamento, e sempre um homem implacável, né? Super atencioso, super educado, né? Com todo mundo, uma postura impecável. Assim, impecável, impecável. Né? Cabral, e aí, isso tudo em Brasília? Tu sempre permaneceu em Brasília? Como é que foi essa virada para sou profissional? Foi por acaso ou tu falou que quero ser profissional? Não, sempre foi o meu sonho, eu sempre quis ser profissional, sempre quis viver do cavalo e não foi uma decisão difícil de tomar, foi uma decisão que desde garoto eu tinha muito bons exemplos, né? Então eu sabia que ia dar certo, isso aí para mim não foi uma coisa difícil de tomar essa decisão. Era o que eu queria e eu não tinha uma dúvida, não tinha uma escolha entre eu vou trabalhar com cavalo ou eu vou ser advogado ou qualquer outro. Não, eu só queria trabalhar com cavalo e eu sabia que eu ia conseguir, que ia dar, dentro da minha cabeça o negócio ia dar certo. Então, uma decisão muito difícil para mim foi permanecer em Brasília, porque normalmente Brasília é um celeiro, mas não abrigava bons profissionais, porque eles iriam sempre
embora, né? Então, é o caso do Vitor, que veio de Brasília, do Marquinhos, do Marcos Fernandes, que é um grande mestre de Belo Horizonte e também é um nome que eu admiro muito. O Pedro Paulo é um grande amigo e todos esses profissionais saíram de Brasília. Numa outra geração, na minha geração, o André Abubaqui, o Rafael Anunciação, todos os meus amigos acabaram procurando algum outro lugar para trabalhar e eu decidi ficar em Brasília porque eu achava que eu ia também conseguir ser profissional lá. Então foi uma decisão importante para mim e que deu certo, que na minha concepção foi uma boa decisão. Brasília é, de fato, uma fábrica de talento, né? E eu acho que, eu considero que tem um grupo aí, eu não sou de Brasília, mas meu primeiro cavalo eu comprei em Brasília na Mundo Tchê, né? Grande amigo. Pai, Grande pai do amigo. Dedé, pai do Dedé que estava aí, acho que ainda está com a gente. Né? E eu lembro que existia uma competição sadia entre José Cabral e Tchê na pista, né? Na época eles estavam sempre disputando ali a prova o sênior. E como tu falou, Vitor, uma turma grande, o Djalma, né? Que também veio para São Djalma. Paulo. Hoje o Stefan, que está aí com vocês, uma galera que é responsável por transformar o Brasil nesse celeiro que é hoje, né? Hoje Brasília, se a gente for contabilizar ali as cinco, vamos chamar assim, usar esse termo, as cinco potências hípicas do país a nível de estado, Brasília a nível de realização de concurso, né? Os brasileiros de Brasília são super famosos, né? Todo mundo gosta de competir, o brasileiro em Brasília, pela organização, pela estrutura que é. E esse time A aí, turma aqui sabe mesmo fazer um campeonato, isso aí é uma coisa que dá orgulho. A nossa federação é uma federação que é participativa e que é boa. A diferença entre os profissionais de antes e de hoje é que hoje a gente tem bons cavaleiros radicados em Brasília, né? Como um nome como o Thiago Ravi, como o Stefan, como o Felipe Pimenta, o Rafael Rodrigues. Então, é uma turma que hoje os Cavaleiros de Brasília dão muito orgulho para a gente em qualquer lugar. Eles não passam vergonha em nenhum lugar. Os caras são bons. em todas as categorias, inclusive, né? Da base para o sênior, né? Para o sênior top, né? E a gente tem uma turma de amador vindo legal. Brasília é um ótimo lugar. Eu sou meio suspeito para falar, porque eu adoro isso aqui, eu luto por Brasília sempre. Mas tem uma turma boa. A Mari Cacetari, que está aí, ela fala que no Sul é Mari, sim. assim. E aqui em Brasília é assim, os caras são bons também. Cabral, e como é que hoje funciona, vamos dizer assim, a tua rotina? Tu te divide entre a hípica de Brasília, tem um outro manejo, né? Eu tenho na hípica os meus alunos, eu dou aula na hípica e monto na hípica, eu tenho um manejo, mas o responsável pelo meu manejo, o responsável técnico é o Thiago Ravi e hoje, junto com ele, a esposa dele, a Bárbara, que são extremamente competentes. Então, essa turma cuida da parte técnica do manejo, tem os clientes deles lá e tem bons resultados. E eu tenho a escola que funciona na Hípica, que é a Escola da Hípica de Brasília, onde eu dirijo essa escola aí. Hoje a gente Tu já está tem... lá há quantos anos, Cabral? A Escola de Brasília, ela foi fundada há muito tempo, há tempos antes de eu começar a montar. Então a Sim. escola é uma Mas escola muito antiga, de mais de tu à 50 frente da anos. escola está há quanto tempo? Eu aprendi a montar nessa escola e é um grande orgulho para mim, porque a escola que eu aprendi a montar, eu aprendi a dar aula nessa escola e depois eu sou o proprietário, o diretor dessa escola hoje. Então, eu estou aí há 26 anos, na verdade 28 anos na escola como profissional, mas eu aprendi a montar há 38 anos atrás nessa escola que hoje eu dirijo. Então, a escola da Hípica para mim hoje, a escola da Hípica de Brasília, é o meu orgulho, eu tenho muito orgulho de poder estar no comando dessa escola aí. E antes da escola, tu teve uma atividade muito intensa como cavaleiro, como competidor, né? Foi sempre muito competitivo, vencedor de muito, campeão brasileiro de sênior. Conta um pouquinho dessa parte pra gente aí. Eu tive eu tenho a minha vida como cavaleiro. Eu
eu consegui 2 títulos brasileiros da categoria sênior, saltei alguns cavalos novos, tive oportunidade em alguns grandes prêmios, mas eu tive que me adequar à nossa realidade na época de Brasília, que não é uma cidade com um monte de cavalo importante de prova forte, mas é uma cidade com um monte de talento como cavaleiro, pessoas que têm 1, 2 cavalos e conseguem ali naquela realidade ser feliz, praticar o esporte. Então como eu decidi ficar em Brasília, eu acabei me dedicando muito mais na parte de treinador, eu ser treinador, do que como cavaleiro, apesar de eu adorar a prova, adoro montar, adoro competir, mas às vezes quem tudo quer nada tem, né, Alberto? Então, às vezes a gente tem que se especializar em um determinado, focar em uma determinada função, e é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de dar aula, é uma coisa que eu me dedico e aprendi a fazer, e acabou que tivemos bons resultados. Eu tenho bons resultados aí com os meus alunos, então eu acabei hoje sendo muito mais treinador do que cavaleiro, apesar de adorar estar na prova, de querer ter um bom cavalo num grande prêmio, mas às vezes as coisas não se encaixam, né? Se eu tenho três cavalos de grande prêmio para ir num concurso, eu vou ter que deixar 50 alunos, talvez, para trás e não conseguir atendê-los como eu gostaria. Então, nesse momento aí, a gente tem que tomar algumas decisões. Cabral, como eu falei no começo, apresentando a escola é usada como exemplo, como padrão para muita gente. E alguns instrutores me deram retorno aqui antes da aula. Cabral, bacana, eu tenho uma hípica, eu tenho tantos alunos, né, vou ouvir ele, eu quero ver como funciona a hípica. Recebi de alguns cavaleiros e instrutores isso. Conta um pouquinho para essa turma que está à frente das escolas, à frente das hípicas, como funciona, como é estruturada hoje a escola da sociedade. Há uma divisão por nível, há uma formatura, inclusive, muito famosa, né, que é marca da escola. Né? Como é que funciona hoje? Como é que é estruturada a escola da sociedade? Ela é estruturada de uma forma simples, porém eficiente, né? Eu parto de um princípio que, se você vai para a escola normal, você tem na primeira série as matérias obrigatórias da primeira série. Se você concluir essas matérias, você passa para a segunda série, hoje no caso no segundo ano, terceiro ano, e assim vai. E o que eu penso da escola é que você não pode trocar de nível antes de você aprender bem essa matéria desse nível. Então, a nossa escola hoje é estruturada em 5 níveis, e para cada nível eu tenho exatamente o que cada aluno tem que saber, o que cada aluno tem que fazer para que ele possa passar para o outro nível. Então, no caso da escola, você tem um nível iniciante e você só passa para o segundo nível, que é o nível intermediário, nível 2, quando você já aprendeu tantos nomes de material, tantas partes do cavalo, se você sabe trotar e parar o seu cavalo e virar o seu cavalo para os dois lados, e do nível 2 para o nível 3 a mesma coisa. Então a gente tem avaliações periódicas que a gente faz para poder passar os alunos de nível. Essa formatura famosa que tinha da casaca ainda funciona? Ainda tem? Como é que... Sim, ela é a menina dos nossos olhos, é a formatura. Os alunos... bom, a escola ela tem oficialmente a altura de 80 centímetros, né? Porque a CBH faz o Campeonato Brasileiro até 80 centímetros de escola. Então, a gente, quando tem os alunos na categoria de 80, a gente faz essa formatura. A gente tem uma prova onde eles recebem uma casaca de um padrinho, de uma madrinha, recebem um diploma. Alguns alunos dali saem para a compra do seu primeiro cavalo. Outros alunos ainda ficam um pouco na escola. A gente não pode abandonar, formar e abandonar, né? Então, alguns alunos ainda continuam um pouco na escola até tomarem o rumo deles e procurarem o que vão fazer na carreira hípica.
e daí para frente a gente tenta continuar junto, ajudando, mas daí para frente cada um toca a sua carreira, o seu planejamento. Esses níveis, Cabral, eles têm um período específico entre tanto e tanto, ou é conforme a tua avaliação, a avaliação de vocês, instrutores, para ele passar de nível, ou tenta respeitar um certo período? Não, eu não me prendo a tempo. Tem duas coisas que eu acho muito importante nas escolas. A primeira, muita gente me pergunta assim, quantos alunos eu posso ter por cavalo? E outras pessoas perguntam quanto tempo cada aluno fica na escola. Então, eu acho que a gente não pode determinar tempo, porque eu recebo aluno de 3, 4 anos de idade e eu recebo aluno adolescente de 12, 13, que já sabem montar numa fazenda. Esse aluno vai extremamente rápido, enquanto um aluno de 3 anos, de 4 anos, a gente tem que fazer todo um processo lúdico antes de entrar na parte técnica realmente do hipismo com eles. Então, as variáveis são muito grandes. Eu prefiro me prender à parte técnica e à parte de conhecimento equestre. Eu acho que hoje nós fazemos poucos alunos com conhecimento equestre, com pessoas que entendam de cavalo, que conheçam de cavalo. Normalmente eles querem montar e pronto, e eu acho que se você conhece mais sobre cavalo, você vai ter um resultado sempre melhor e vai acabar montando melhor também. Então, a gente tem muito foco na parte equestre, da cultura equestre. E então, isso daí depende muito de como o aluno desenvolve, não de quanto tempo ele tem na escola. Ao longo das lives, eu fiz uma com o Vitor, né? Já essa semana, com o Marlon, e ontem com o Rodrigo Chaves. E uma coisa que eu tenho perguntado bastante, tenho conversado sobre isso, né? O quanto dá resultado ter essa intimidade com o cavalo, né? Quanto isso melhora o rendimento do cavaleiro, né? Além da questão de que a gente faz o esporte por amor ao cavalo e tudo mais, mas quanto isso converte isso em bons resultados e melhora de desempenho, né? Essa aproximação, esse conhecer o cavalo, né? Se você fizer um histórico breve de talvez mais de 90% dos alunos, eles começam a montar porque eles gostam de cavalo. Todas as pessoas começam a montar e procuram uma escola porque eles gostam de cavalo, eles têm amor pelo cavalo, eles gostam de passear num cavalo, mas o primeiro momento é o cavalo. E depois eles pegam o esporte, gostam do esporte, querem competir nesse esporte e aprender sobre esse esporte. Então, o começo é sempre pela paixão aos cavalos, não temos dúvida disso. Então, por que não conhecer o nome de cada parte do cavalo? Por que não, na hora de saltar, entender que movimento o cavalo faz? Por que não conhecer o que o cavalo come? Por que não saber encilhar o teu cavalo, saber respeitar o teu cavalo? A gente vive dias de que eu acho que nunca nenhum robô, nenhuma máquina vai tomar o lugar da gente profissionalmente, mas a gente pode um dia não montar mais num cavalo, né? É perigoso isso, é uma coisa que me preocupa, as pessoas que não entendem, não sabem do assunto, quererem falar que colocar uma sela no cavalo é um maus tratos, que colocar uma embocadura num cavalo está machucando o cavalo, quando a realidade a gente que entende de cavalo não é nada disso, né? Colocar uma coleira num cachorro e passear não é maus tratos. Você está puxando o pescoço. Já estão querendo até proibir criar cachorro, né? Você está puxando o pescoço do teu cachorro, né? Coitadinho. Né? E não é nada disso. A gente sabe que trata com carinho, que trata com muito, muito respeito e que montar num cavalo e treinar um cavalo não é um problema. Então, eu me preocupo muito com essa parte do respeito e da gente manter o nosso esporte ativo. É muito importante que os cavaleiros, que as amazonas tenham essa preocupação com o esporte, porque a gente pode, uma hora, não poder subir mais num cavalo. Isso sim, eu tenho uma preocupação grande. Bem legal essa colocação, Cabral. Em uma outra live que eu fiz no outro Instagram, eu comentei sobre isso. Há um movimento grande, né, na contramão disso. Ou a favor desse nunca mais a gente vinha montar.
Tivemos há 2 anos atrás a questão da vaquejada, que quase expurgada do cenário brasileiro, salvo o que cada um pensa ou não pensa. Todo ano de Olimpíada vem à tona isso, né? Depende do país, se o país tem muito ativista, infla aquele negócio, é embocadura, é peso, é força do anterior, recepção, aí tudo isso que tu já falou agora há pouco. Tu acha que hoje a comunidade hípica, nós instrutores, nós cavaleiros, em geral, estamos mais preocupados com isso que tu colocou, com essa possibilidade da gente não estar mais montando num cavalo? Tu passou por uma situação parecida ano passado, eu acho, que houve um movimento ridículo e que a comunidade hípica abraçou, teve do teu lado uma prática, inclusive, que é científica, né? Que a veterinária usa, né? É preciso usar, usa-se inclusive na medicina humana, que é fazer os desenhos. Se tu quiser, inclusive, falar desse episódio um pouco, eu acho que não. Esse episódio foi um episódio que me marcou e me ensinou muita coisa. Mas o que eu penso é que a gente profissional, a gente cavaleiro, as amazonas, quem gosta de cavalo e quem pratica qualquer esporte equestre, não é só o nosso, é qualquer esporte equestre, tem que ter do lado a opinião pública. É a opinião pública que resolve. Se a opinião pública resolve que montar cavalo não pode mais, pode ser que a gente não monte mais cavalo. Então, eu acho que a gente, primeiro, tem que tratar os animais todos com respeito, né? Então, isso é parte desse princípio e mostrar para as pessoas, né? E mostrar que a gente faz isso, né? Os nossos cavalos, eles são muito melhor tratados do que muitas pessoas. Eles têm condição muito melhor do que algumas famílias, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente não pode deixar de mostrar. Te interrompendo. Só te interrompendo. Preocupação é essa que deveria ser a principal, né? Com as pessoas que estão à margem do mínimo, né? E aí, como talvez venda mais falar mal de animal, acaba se preocupando mais com isso, né? Exatamente, mas tem o meu respeito. Eu acho que a visão de mundo das pessoas deve ser respeitada, pessoas pensam diferente. E eu vale acho como que aprendizado para a gente também. tem lugar para todo mundo, mas eu acho muito importante a gente mostrar o nosso respeito aos cavalos para a opinião pública. As pessoas às vezes não sabem que o nosso atleta, que é o nosso cavalo, quando termina uma competição, ele vai para o gelo, ele vai para a massagem, ele vai para a fisioterapia, ele tem a melhor ração, ele tem um veterinário à disposição dele todo dia. E uma coisa que as pessoas não pensam é que se a gente parar de poder usar o cavalo como atleta, pode ser mais um animal em extinção. Ou vai virar alimento, né? Então, eu acho que o melhor dos mundos para o cavalo hoje é ser atleta. O melhor dos mundos é ser atleta. Porque o cavalo já trabalhou nas guerras, como meio de transporte, era um trabalho árduo nas fazendas às vezes. Hoje em dia, o cavalo ele é exposição. Hoje em dia, o cavalo é atleta. E, na minha opinião, o melhor dos mundos é que ele continue sendo atleta. Porque senão eles vão entrar em extinção. Pode ter certeza que vão virar alimento só ou extinção. Então, é importante a gente ter essa consciência e é importante a gente cuidar muito bem dos nossos cavalos, né? Muito, muito, muito interessante esse ponto de vista aí. Algo que eu não tinha parado para analisar e com certeza extremamente relevante. Cabral, antes de continuar aqui, o Vitor fez uma citação ao Azambuja. Então pode deixar de falar, né? Não pode deixar de falar. Na escola aqui. Então, vamos aproveitar para fazer essa referência aqui. A Zambuja foi um dirigente no nosso esporte em Brasília, que foi... E no Brasil, né? Em Brasília foi um super importante cavaleiro e dirigente. O Azambuja foi quem tirou a escola de ter 13 alunos e colocou a escola com 200 alunos. Então, o Azambuja, além de ter a parte administrativa, a parte de organização espetacular, um grande amigo, o Azambuja foi realmente para o esporte de Brasília um grande dirigente, grande cavaleiro. E para o Brasil ele fez, talvez, na minha opinião, o que podia ter feito de melhor, que foi o incentivo às categorias que não são as categorias de alta performance. Eu sei que isso, às vezes, é um tema um pouco polêmico, né?
muita gente acha que um campeão brasileiro de escola talvez tenha menos valor do que o campeão brasileiro de júnior ou de Young Rider. E eu tenho a opinião de que todos os campeonatos brasileiros são importantes, cada um com a sua devida proporção, mas eu sou da opinião que quanto mais categoria a gente tiver para atender as pessoas que começam a montar também com mais idade, é super importante, né? Há muitos anos atrás, nós fomos para um brasileiro de Minimirim, em Brasília, e o Pará não tinha federação. A Federação do Pará tem 5 anos. E aí foi aquela confusão, não pode, não pode. O Azambuja, na mesma hora, colocou todo mundo para saltar por Brasília. A molecada saltou, fez sua festa. Então, não o conheço pessoalmente, eu o vi algumas vezes, mas sempre tive esse exemplo, um cara que resolve as coisas. É Né? A Érica Sportiello, grande amiga, falou do Azambuja aqui, que é o maior legado tecnológico do Brasil. Sim, E sim. quando ninguém tinha um computador numa prova, ele já estava fazendo um sistema para conseguir fazer um resultado mais rápido e tudo. Então, a Zambuja, além de tudo, tem esse mérito aí. A Érica lembrou perfeitamente. Um abraço, Érica. Com certeza, excelente. Cabral, nessa linha que tu falou agora há pouco dos amadores, como é que tu vê hoje essa crescente em número de cavaleiros, o esporte se preocupando um pouquinho mais, eu vejo dessa forma, não sei como é que tu vê, não mais tendo como o grande objetivo formar o cavaleiro olímpico. Eu acho, talvez eu possa ter uma visão equivocada, que sempre a gente, quanto hipismo, quanto confederação, se preocupou que um bom esporte é aquele que vai fazer um campeão olímpico, vai fazer uma equipe olímpica. Eu vejo que hoje a preocupação também é essa, provavelmente com o cavalo, com a criação do BH, mas que há uma preocupação em falar, não, eu preciso da base, eu preciso do cara que não é profissional para funcionar o esporte. Tu vê dessa forma? Acha que tem melhorado isso? Eu acho que o esporte crescer, não há dúvida que o esporte tem crescido e cada dia você tem um número maior de cavaleiros de Amazonas montando. Então, mas eu penso que você tem que cuidar de todas as etapas, né? Você tem que ter o cavaleiro olímpico, você tem que ter o cavalo olímpico, você tem que ter a condição de ir numa Olimpíada e o Brasil tem cavaleiro, o Brasil tem cavaleiro para isso. Então eu acho que isso daí é super, super importante, mas talvez o grande prêmio sem os iniciantes, sem a parte de escola, ele funcione menos, mas a parte de escola e a parte de iniciante consegue funcionar sem um grande prêmio, né? Então o Sem que eu contar vejo? sem contar, desculpa te interromper, Cabral, que o público do nosso esporte é os iniciantes e o amador, né? O grande Exatamente. público Então, do nosso esporte. essa turma tem que ter respeito, tem que ter consideração. Eu acho que tem lugar e dá para a gente atender todo mundo com muita, muita qualidade. Então, desde o campeão brasileiro de escola até o campeão brasileiro de sênior, passando pelas categorias de mirim, júnior, young rider e as categorias de jovens cavaleiros e de amadores, eu acho que dá para você fazer uma coisa boa para todas essas pessoas. Então, eu acho que é muito, muito importante você dividir atenções. E hoje a gente tem aí o Ronaldo na CBH, a gente está vendo ele dividir essa atenção aí para todo mundo, né? Cabral, eu sou de uma geração, quando eu comecei, tinha Cabral, ainda já um pouquinho depois dali foi campeão brasileiro, o Ferreira, o Vitor no auge dele. Bem que o Vitor no auge dele tem 30 anos, né? Até É hoje ele está no constante, auge, né? né? O auge tem 30. E o nosso sonho, a minha geração, era ser esses cavaleiros, né? Na época tinha só o Neco e mais 2 ou 3 na Europa. E hoje, talvez pela qualidade de vida, pela ascensão econômica que o país passou nos últimos anos, por vários fatores, muita gente procurar. Tu falou que muita gente vai para o esporte por amor ao cavalo, né? Mas tem aquela galera que vai por amor ao cavalo. E para ser o cavaleiro olímpico, eu quero ser o Marlon, eu quero ser o Eduardo Menezes, eu quero ser a Lucila Diniz. E tem muita gente que vai pelo próprio hobby, pelo lazer. Aquele cara que vai bater uma bola de tênis para desestressar, para emagrecer, por qualidade de vida, por orientação médica. Tu acha que hoje, como é que tu acha, tu como instrutor, como é que tu passa para os instrutores aí que estão ouvindo a gente, dá uma
como é que eu posso, uma dica, vamos usar essa, eu não gosto dessa palavra, parece superficial, mas vamos deixar ela. O cara conseguir, nós instrutores conseguimos ter esse sentimento de que até que ponto eu posso ir. Quem é esse cara que quer ser olímpico, que está aqui comigo e sonha ser olímpico? Com ele eu posso ir até aqui. E aquele cara que está aqui para se divertir e que é extremamente importante para o esporte e para o funcionamento da escola, inclusive. Eu vejo da seguinte forma, Alberto. Eu acho o seguinte, a gente tem que atender a todo mundo, mas as coisas devem ser combinadas. Tudo que a gente tem que chegar em algum lugar, a gente tem que saber primeiro onde quer chegar, né? Então, eu acho que a primeira coisa é objetivo. Tem que ser combinado entre treinador e o atleta. Qual é o objetivo? Você quer qualidade de vida? Você quer vir treinar e não quer nem ir na competição? Eu consigo te atender desse jeito. Você quer ser olímpico? Você quer virar profissional nesse esporte? É possível também, eu consigo te atender desse jeito. Então, eu acho que a primeira, se tiver que deixar uma dica, se tiver que falar assim, olha, o mais importante é qual é o teu objetivo? Qual é o teu objetivo como cavaleiro? É verdade, né? Pode mudar o objetivo? Claro, pode mudar. Só não esquece de avisar para o treinador, né? Porque às vezes essa que é a grande dificuldade, né? Não, eu quero só saltar 1 metro daqui a pouco. Não, eu quero saltar 1 metro. Eu quero aprender a montar melhor para na fazenda conseguir dominar o cavalo. Mudou o objetivo? Daqui a pouco o cara está um ano contigo, tu não me colocou para saltar ainda. O que é combinado, como a Letícia está falando. Isso aí, cara. Letícia é uma grande aluna e está comigo há mais de 20 anos. O que ela está falando é que o combinado não sai caro, e ela é um exemplo. Ela é um exemplo do que a gente está falando. A Letícia monta comigo desde criança, saltou um campeonato de júnior, e hoje ela é uma amadora que salta na prova de 1 metro, de 1,10 m, e está feliz da vida. Então é uma amazona que já saltou 1,40 m, mudou o objetivo, hoje é uma empresária, não tem tempo para treinar como treinava antes, e ela salta na prova de 1 metro, na prova de 1,10 m, e tá tudo combinado, e é tudo fácil quando é combinado. Com consciência, conhece a sua realidade de tempo, de disponibilidade, né? E assim, na minha opinião, a coisa é muito simples nesse esporte. Primeira coisa, você acerta a distância? Qual é a tua capacidade de fazer o teu cavalo pisar aonde você quer? Você pode saltar mais alto, de acordo com a tua capacidade de fazer o teu cavalo pisar onde você quer. Então, se você é um cavaleiro preciso, que tem boa distância e que tem boa atitude, sabe usar bem as suas ajudas, você é capacitado para saltar maior. Né? O Neco, uma vez numa conversa, falou que é uma grande arte a pessoa saber se inscrever na prova. É difícil, às vezes, o cavaleiro saber se inscrever. Ele está pronto para saltar 1 metro, ele está pronto para saltar 1,10 m, mas ele quer ir na prova de 1,30 m. Calma, vai chegar a hora dele ir na prova de 1,30 m, mas agora precisa saltar 1,10 m. Então, eu acho que está diretamente ligado, é diretamente proporcional à altura que você pode saltar um obstáculo com a tua capacidade de botar distância. Então, se as pessoas começam a ver nessa ótica, você pode ter certeza que nós vamos ter cavaleiro por muito mais tempo. O que, infelizmente, a gente tem, em geral, por pouco tempo, né? O cavaleiro, o aluno. Os alunos têm que durar, Alberto. A gente, não adianta você ter um aluno que fica com um cavalo e que vai embora. O crescimento do esporte, ele está ligado à durabilidade dos atletas. A permanência desse aluno, né? Desse cliente, como assim chamar, né? O Gabriel fez uma citação que falou que, além de tudo, o cavalo gera muito emprego, né? Eu queria aproveitar essa deixa do Gabriel e falar um pouquinho mais dessa parte, né, do mercado, da economia do cavalo. Que a gente sabe do que gera, né? Houve um estudo há uns anos atrás da CNA que foi revisado. E o cavalo, em geral, realmente, a nível de informação, de dados, é muito amador. Eu vejo dessa forma. Antes de a gente entrar na parte da escola em si, da formação dos instrutores, eu acho que na questão de gerenciamento, as escolas estão ainda aquém, né? Como funciona aí na IPCA? E tu acha que eu vejo que vocês estão dando alguns cursos pelo Brasil, né? Levando a parte técnica, a parte de instrução, mas tu acha que a questão do conhecimento, a gente acha que eu tenho uma visão, eu olho sempre que para todo mundo
se eu vou fazer uma hípica, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter uma rede social. Mas que todo mundo acha que a solução é ter um bom Instagram. Ou a solução, antigamente, era ter um bom site. E esquece, não vamos nem falar da questão do instrutor, te fala mais na frente. Eu acho que as escolas ainda pecam em não levar a hípica ou a escola como um negócio, como algo profissional de fato, como uma empresa. Alberto, eu tenho dado algumas consultorias em algumas escolas. A gente faz treinamento para os professores de escola, porque às vezes é um pouco covarde o que se faz com um professor de escola, que você pega um tratador que é jeitoso, um aluno que é bom cavalheiro, que as pessoas gostam, e não vai dar aula. Só que essa pessoa ela não sabe o que ensinar, em que época ensinar, às vezes como passar isso de uma forma mais produtiva para os alunos. Então, essa parte eu acho que é super importante. E da mesma forma, o objetivo da escola. Eu não imaginava, mas eu aprendi com esses cursos, eu aprendi com essas consultorias que as escolas têm objetivos diferentes. Tem clubes no Brasil que não querem mais sócio. Já está cheio. Ele quer simplesmente que a escola dele funcione numa hípica. Tem alguns clubes que o objetivo é trazer sócio para a entidade, para o clube. A escola serve como instrumento para isso, né? Tem algumas escolas particulares que o objetivo é o sustento do proprietário, que é dar dinheiro para o proprietário, dono da escola, e não mais do que merecido, né? Então, eu vejo que primeiro tem que ter um objetivo de novo, para depois você traçar o como chegar nesse objetivo aí. As pessoas às vezes fazem isso, não, tem um bom Instagram, um bom site, faço uma boa propaganda, mas eu não sei receber o meu aluno. Eu não sei em que momento, eu ponho esse aluno para galopar. O aluno vai lá 16 horas para fazer a primeira aula, não tem ninguém para receber, né? Não, e às vezes a pessoa não sabe quando que eu vou ensinar esse aluno a trotar elevado. Quando que eu vou ensinar esse aluno o primeiro dia do galope? Eu acho que essa parte é a parte técnica. Quanto à parte de gerenciamento, eu vejo que as escolas têm que funcionar como empresa. É uma engrenagem. E é o que você falou agora. Se o aluno chega e a secretária não atende ele bem, a secretaria falha, talvez o resto das engrenagens falhem. Se o teu trotador... Sem contar quando ele chega e o portão está fechado, né? Se o teu trotador não atende bem, ou o teu cavalo não está pronto na hora certa, é uma grande falha. É uma grande falha. Se o teu treinador também não é capacitado, então, se falha uma engrenagem dessa, se qualquer engrenagem dessa falhar, a tua escola está falhando, está limitando. E a gente tem que pensar como escola que os alunos têm que durar na escola. O grande segredo é você fazer os alunos passarem mais tempo. Eu tenho um grande cuidado para que os treinadores de escola, os instrutores de escola, ensinem todos os dias alguma coisa ao seu aluno. Nem que você ensine a pelagem do cavalo, nem que você ensine o nome de um material, de uma parte do cavalo, parte da cabeçada do cavalo, mas não deixa nunca o teu aluno ir embora para casa sem aprender alguma coisa. Para mim é um crime o professor que dá aula na cerca fala passo, trote, galope, até amanhã. Quando não está, um cigarro, né? Não, é de cada um. Talvez você tenha é uma questão comportamental. Que não consiga fumar, mas a gente é exemplo como treinador para muitos garotos, para muitos atletas jovens. Então, eu acho que a postura profissional é muito importante, né? Você não pode falar para o teu aluno colocar a camisa para dentro do culote se a tua camisa está fora do culote. Então, eu acho que algumas regras têm que ser cumpridas e muito bem cumpridas, sabe? Então, nessa fase inicial, a gente está inserindo, a gente está mostrando o esporte para as pessoas. E se a escola perde muito aluno, talvez daí o esporte em seguida já esteja perdendo, né? Então, acho que cada fase deve ser muito bem cuidada, né? A fase da escola, depois a fase do primeiro cavalo, essa para mim é de extrema importância. O primeiro cavalo é um cavalo que é para sempre na vida da pessoa.
Então, nunca ninguém esquece o primeiro cavalo que ela teve. Esse cavalo nunca pode ser um problema. E depois, um planejamento de carreira muito bem feito, né? Então, a pergunta foi sobre escola, mas como a gente tem uma cadeia que cuida disso tudo, eu acho que você, quando recebe o aluno para dar a primeira aula, você tem que pensar que você vai entregar ele para o esporte, para que ele passe pelo menos 20 anos praticando o esporte. Tu citou agora a questão da blusa para dentro. Eu lembro que quando eu fiz, eu comentei com o Vitor sobre a avaliação que ele fazia teórica e que a gente recebia no CEPEL. Quando eu fiz, aí eu peguei, tinha lá, uniforme. Né? Tinha notinha, né? Se o cara foi com o uniforme montar, com a camisa estava de cinto. E é uma coisa que, na época eu era bem novo, quando eu comecei a dar aula, eu adoto até hoje, uma forma de avaliação que eu acho bem curiosa e que foi algo que eu vi no CEPEL em 96. Né? Esse feedback para o aluno, né? Alberto, a gente está falando aqui de escola e entrou o Eduardo. O Eu Dudu não foi tô... o Dudu é o melhor professor de escola que eu já vi na minha carreira. Infelizmente, ele não está mais trabalhando com cavalo, mas o Eduardo e Manuela, um grande abraço aí. O Dudu é talvez o professor mais carismático e mais consciente, capacitado, que trabalhou junto comigo aí. É um grande amigo. Um abraço, Dudu. Foi, legal. Ele trabalhou contigo na IPCA mesmo. Trabalhou comigo na escola por muitos anos, era uma parceria espetacular, espetacular. Esse cara aí é diferenciado tratando um aluno de escola. Cabral, vamos seguindo aqui. Vamos falar, nós, querendo ou não, já falamos alguma coisa sobre isso. Como tu vê, nesse tempo todo que está no esporte, a evolução do nosso esporte a nível de instrução, tudo, competição, material, conhecimento, nossa criação, o nível dos cavalos no Brasil, falando de cenário brasileiro. Eu acho que muita coisa evoluiu, mudou e para melhor. A quantidade de atletas que a gente tem no esporte hoje, sem dúvida, é maior. E a gente sabe que isso daí é porque o trabalho está sendo bem feito. Temos um trabalho aí, tanto do cavalo até a forma de dar aula, muito bem executada, né? As coisas com certeza mudaram, né? Eu tinha aula com os coronéis e o método era diferente, né? O negócio, ninguém brincava com esses caras, não. Então, era muito mais rígido. Eu acho que hoje as pessoas também estão muito diferentes, né, Alberto? Eu acho que os alunos da gente hoje são mais sensíveis, talvez, mais delicados. Uma casca um pouco mais fina que a gente tem que se adequar e se adaptar a isso. Então, eu acho que hoje as formas de dar aula são diferentes e melhores, com mais educação, né? Sem muito xingamento e tudo. Hoje em dia, eu acho que isso é uma coisa que evoluiu. Então, na forma de tratar o aluno, e assim, é aluno, tá? Para mim é aluno. Montou num cavalo para ter aula comigo, não é meu cliente, não é meu amigo. Eu parto de um ponto que às vezes o cliente quer ter razão. Então eu não dou aula para cliente. Eu dou aula para aluno. Montou no cavalo, ele é meu aluno. Ele pode ser quem ele for fora do cavalo, mas a partir do momento que montou no cavalo, é aluno. Então, Passou a perna, vira aluno. vira aluno. Então não dou aula para cliente, eu dou aula para aluno. E eu acho que isso aí mudou muito, eu acho que isso é uma coisa legal. Quanto à criação, hoje não se compara os cavalos que a gente tem hoje com os cavalos que a gente tinha antigamente. São cavalos que parece que já nasceram saltando, né? Então, eu acho que a criação do Brasil hoje é espetacular. Eu acho que a gente tem aprendido muito, mas ainda tem muito que evoluir, o que aprender na construção desses cavalos jovens, né? A gente ainda não tem a disciplina que o cavaleiro europeu tem para fazer um cavalo tão completo e tão cheio de detalhe como eles conseguem. Acho que isso a gente tem que aprender. Mas o sangue, a genética, na minha opinião, nós já temos. Quanto a material de equitação, a gente tem melhores celas, com certeza. A gente tem melhor couro, mais trabalhado. Agora, quanto a método de trabalho, eu vou te falar que, na minha opinião, pouca coisa vai mudar, né? O trote continua sendo trote,
uma sessão à perna continua sendo a sessão à perna, uma espada dentro continua sendo necessária e uma espada dentro. Algumas coisas ficaram para trás e eu acho que algumas coisas que realmente tinham que ficar para trás, que elas não faziam tanta diferença. Essa semana eu estava conversando sobre a obrigatoriedade de um exterior na terça-feira. Não é muito inteligente fazer isso, né? Então, hoje em dia, não se faz mais. Eu acho que isso aí realmente No tinha que primeiro ficar. dia, né? Você Na começa volta da folga. terça-feira, você começa terça-feira querendo rebentar o teu cavalo, o teu aluno. Então, isso aí não convém. Você rodar um cavalo para fazer o cavalo saltar na guia, vamos combinar também, isso aí em muitas situações não é necessário mais. Agora, o que a gente faz montado, uma mudança de pé, ela é pedida da mesma forma, uma abordagem, uma distância, ela é colocada do mesmo jeito. Então, eu acho que essas coisas aí de treinamento são conservadoras e a gente tem que preservar, né? Com certeza. Tem uma pergunta aqui, Cabral, que é qual. Vou fazer a pergunta e depois eu vou acrescentar um pouquinho. Qual o caminho e quais campeonatos participar para chegar a uma Olimpíada, visando uma Olimpíada? E aí eu te pergunto junto com isso, quando tem um aluno que vai para um concurso, né? Vou para o aluno X, para o brasileiro de junho, para o brasileiro X em setembro, em julho, tu tem um planejamento fechado com esse aluno, claro que há adaptações. Foi a pergunta que eu fiz parecida para o Rodrigo ontem em relação a cavalo. Ou tu espera estar bem e falar, dá para a gente ir para a prova X, dá para a gente ir para a prova Y. Ou há uma meta já vislumbrada e trabalhar para aquilo. Bom, E primeiro a questão das Olimpíadas, né? eu acho que a questão das Olimpíadas é o sonho de talvez a grande maioria e grande parte dos cavaleiros, né? Nada como você ter um sonho olímpico. Qualquer criança fala, eu quero ir para a Olimpíada. Eu acho que isso, para virar realidade, é um caminho muito, muito, muito duro, né? Eu tenho um grande parceiro, que é o Thiago Ravi, que está escutando a gente aqui, e que botou na cabeça um sonho olímpico e foi atrás desse sonho. E isso é muito bonito da gente ver, né? É um cavaleiro que sai sabendo que a chance de dar errado é maior do que a chance de dar certo, mas foi atrás do sonho dele. E eu vou te falar, a gente vai ver o Thiago na Olimpíada ainda. Então é um exemplo de cavaleiro que começou a montar criança com a botinha azul, todo desajeitado na escola, e hoje é um grande profissional, um cavaleiro extremamente respeitado, que tem um sonho olímpico. Então, se a gente observar a trajetória dele, ele foi um cavaleiro que foi degrau por degrau até chegar perto desse sonho olímpico, que hoje é um cavaleiro que está nos Estados Unidos buscando o sonho dele. Eu acho que mais cedo ou mais tarde esse sonho aí vai chegar e vai bater na porta dele. Então, eu acho que a Olimpíada é o sonho da maioria dos cavaleiros, mas para virar realidade, ela não é um sonho que de vez em quando não passa por um pesadelo, né? Então, muita coisa difícil o cavaleiro desse vai passar, mas tem que ter garra para enfrentar, não desistir, tem que ter persistência para chegar lá. Então, eu acho que quanto à Olimpíada, é um direito de todo mundo sonhar e é um direito de todo mundo buscar esse sonho aí. Agora, sem cavalo não vai, sem distância não vai, sem vontade não vai. Algumas coisas no filtro não podem faltar, né? Quanto ao meu treinamento para os meus alunos, eu acho que a gente tem que entender muito o cavalo que a gente tem. Os conjuntos são extremamente individuais, né? Cada cavaleiro, cada cavalo, cada uma dessas pessoas pensam e reagem de forma muito diferente. Então, eu posso ter um cavalo mais experiente, que não precise de um treinamento específico, um conjunto formado há alguns anos, que a gente lida de uma forma. E às vezes você tem um novo conjunto, um cavalo adquirido no começo de um ano e que você já tem que ir num campeonato brasileiro. Eu acho que para cada conjunto você deve traçar um trabalho de acordo com as características daquele conjunto. Eu não tenho uma receita de bolo e eu não acho que ninguém deva ter,
para fazer isso, né? O Vitor fez um comentário aqui que parte do celeiro que Brasília é, de profissional, de cavaleiro, deve-se a metodologias, ao método desenvolvido por pessoas como você, cavaleiro. Eu tenho muito a agradecer ao Vitor. O Vitor, além de meu amigo, ele é uma pessoa que eu admiro demais e um cavaleiro que, com a experiência dele até hoje no cenário nacional, e vou te falar, tem a minha admiração como um dos principais cavaleiros do país e realmente o método que ele conseguiu introduzir entre a gente em Brasília foi um método muito importante, onde as coisas simples fazem uma diferença absurda. Pensando desse jeito, você vê muita gente dando volta e chegando a lugar nenhum. E às vezes na simplicidade você vai muito mais longe, né? Então, eu queria agradecer muito ao Vitor aí tudo que ele já fez pelo esporte de Brasília. E eu, como praticante, estendo agradecimento pelo que ele já fez pelo nosso esporte, né? Eu fiz esse agradecimento a ele na live que nós fizemos juntos. Então, estamos Cabral, do mesmo jeito. Tem uma pergunta aqui, eu até te falei antes que teria algumas perguntas bem do dia a dia, do operacional, da parte técnica. E tem uma pergunta aqui do Luiz. Eu não sei se é o Luiz que eu trabalhei junto, acredito que esteja, se for, um grande abraço, Luiz. Ele pergunta, queria saber do Cabral sobre a preparação do aluno que nunca montou a cavalo, como iniciá-lo e a preparação para ensinar um trote elevado. E aí eu recebi, inclusive, essa mesma pergunta, né? Como iniciar um trote elevado, se tem um exercício específico, equilíbrio, o cara que vocês usa em geral. Sabemos que há situações e situações. Alguns alunos podem trotar no primeiro dia de aula. Outros alunos podem trotar no segundo ou terceiro dia de aula. No quarto, dificilmente você precisa segurar um aluno 4 sessões para ele conseguir fazer um trote, né? Um trote elevado, bem feito, já é uma coisa que a gente precisa treinar. Então, a gente começa com um trabalho de equilíbrio. É importante que o cavaleiro, o jovem, o cavaleiro que vai a primeira vez na sela, tenha muita segurança física. A gente não pode machucar ninguém, né? Eu parto de um princípio que o esporte é extremamente seguro. Eu tenho 300 alunos na escola, dou aula para mais 50 alunos que têm cavalos, sou responsável por mais de 3.000 treinamentos mensais, então está sobre a minha responsabilidade mais de 3.000 aulas aí. Então, assim, se você perguntar qual foi a última pessoa que foi no hospital se radiografar, eu vou te falar que nos 3, 4 últimos meses eu não tenho essa situação. Então, eu parto desse número para falar que o esporte é seguro. Eu garanto a segurança nesse esporte aqui. Então, nada precisa ser feito rapidamente. Um trote, um simples trote elevado, em 2, 3 sessões aí, com trabalho de equilíbrio e um pouco de trabalho de controle, eu tenho certeza que qualquer cavaleiro vai dar conta de fazer num cavalo adequado. Lembrando que a gente tem que ter cavalo adequado, lembrando que a gente tem que ter a aula adequada para cada nível, e aí a gente não tem nenhum problema com isso. Como tu vê hoje essa... Vou te fazer logo 2 perguntas aqui, junto. Essa questão da preparação dos cavalos de escola, em geral, né? As escolas que tu conhece bastante. E a teoria ou a ideia de que alguns têm, que o cavaleiro, quando inicia, é bom pegar um cavalo, que ele vai se sentir seguro e deixar de desenvolver ali, claro que ser um tempo específico, ou que ele deve, de fato, rodar em todos os cavalos, cada dia um cavalo. Tanto a questão técnica quanto a questão didática dessa rotatividade. Eu acho que os cavaleiros novos, bom, primeiro os cavalos, eles têm que ser mansos, têm que ser educados, os cavalos têm que ser preparados para uma aula de escola. Você não consegue dar uma aula de escola em um cavalo que não é um cavalo de escola. Lembrando que todos os cavalos, como qualquer pessoa, como qualquer atleta, tem mudança de temperamento e qualidade, confiança em cada época da vida dele. Então, os cavalos não são sempre iguais, não estamos falando de um computador, né? Então,
a gente está falando de um cavalo que muda. Então, naquele momento, aquele cavalo tem que ser adequado. Eu acho que isso aí não pode faltar. E quanto ao rodízio dos cavalos de escola, eu